Alguém com sono? Se tiver alguém com sono, pode pegar um café lá, essa é a hora. Pode. Coloque seu celular no silencioso ou de preferência desligue para que você possa se concentrar naquilo que nós vamos falar nessa manhã. Se você estiver com uma Bíblia aí, e a pessoa do seu lado não tiver, você pode compartilhar com ela. Nós estamos falando sobre sexo, sexo, poder e dinheiro, certo? Esses três temas que formam aí essa nossa série de conversas. E nós estamos agora, vamos entrar na terceira parte e vamos conversar um pouco sobre dinheiro. E falar sobre dinheiro é sempre uma questão complicada, porque principalmente quando nós falamos sobre dinheiro no contexto da igreja. Isso talvez porque nós temos exemplos ruins da forma que a igreja lida com dinheiro, da forma que algumas lideranças lidam com dinheiro. Mas a gente não pode também se traumatizar pela forma que algumas coisas são feitas e deixar de tocar nesses assuntos. Não é verdade? Então hoje nós estamos aqui para falar sobre dinheiro. E eu espero que esse não seja um problema para nós. Apesar de, eu compartilhei com vocês no domingo passado, que esses textos que a gente tem lido aqui nessa série têm sido bastante confrontadores. E ontem eu estava lendo e preparando o que a gente ia conversar aqui hoje. E é muito difícil você fazer uma defesa de uma vida exacerbada a partir do Evangelho de Jesus. A teologia da prosperidade é uma invenção genial, porque eles tiveram que fazer muita costura teológica para poder chegar onde eles chegaram. E ela é desmontada facilmente com o Sermão da Montanha. Você pegar Mateus 5, 6, 7 ali, rapidinho você vê que não faz sentido nenhum aquele discurso que a gente ouve nas igrejas e principalmente nessas igrejas midiáticas. E eu quero ler com vocês um pouco desse Sermão da Montanha, que está lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E nós vamos ler apenas um trechinho pequeno, bem conhecido, mas eu acho que vale a pena você abrir para você deixar marcado aí na sua Bíblia. Se tiver com uma caneta, de repente, se quiser deixar escrito aí ou deixar no seu celular, Mateus capítulo 6, versículo 24. Hoje nós vamos conversar sobre capitalismo, dentro dessa perspectiva de grana. E domingo que vem nós conversaremos sobre economia do reino. Mateus 6, 24. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, e se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Amém? Amém? Amém. Então tá bom. Que isso seja real em nossas vidas. Esse texto, ele fala sobre esse aspecto, ou seja, é uma fala de Jesus sobre dinheiro e uma fala praticamente alertando sobre o perigo do dinheiro e da relação com o dinheiro. E necessariamente aqui nesse texto, Jesus não condena a riqueza. Necessariamente aqui nesse texto, ele não fala nada contra aqueles que têm dinheiro. Não que ele não fale em nenhum momento. Ele fala sobre o acúmulo de bens em várias partes da Bíblia. Mas nesse texto aqui ele está falando sobre um aspecto muito mais radical, que é o amor ao dinheiro, que é a devoção ao dinheiro. E talvez quando você lê esse texto, de cara, você não se identifique, porque você fala assim, bom, eu quero ter dinheiro e eu lido bem com o dinheiro. O dinheiro não é um Deus na minha vida, ele não é um ídolo na minha vida, então esse texto provavelmente não faz sentido para a minha realidade. Mas é aí que eu gostaria de conversar com vocês, se de fato a gente tem essa segurança de que nós temos essa boa relação com o dinheiro. Se de fato nós temos essa segurança de que o dinheiro ele é apenas uma ferramenta de conquista, uma ferramenta de sustento, ou se ele é o fim das nossas atividades, o fim de todo o nosso esforço. Uma coisa interessante sobre dinheiro é que a gente nunca consegue estipular um valor de dinheiro que seja suficiente para a nossa existência. Aliás, a gente até consegue, mas é uma tentativa miseravelmente frustrada a partir do momento que a gente alcança. Na verdade, pensa aí você há 3, 4 anos atrás, ou até mais, 5, 6 anos atrás, e você pensava assim, cara, eu acho que eu preciso de R$2.000 para eu viver bem.
R$2.000 satisfaz a minha necessidade, hoje me deixaria pleno, eu vou orar por um emprego onde eu consiga tirar um salário de R$2.000. E quando você chegou nesses R$2.000, esses R$2.000 era suficiente? Provavelmente não. Aí você fala assim, não, eu fiz as contas erradas. Depende, R$2.000 semanais ou mensais? Pra mim tinha que ser diário. Pra arcar com a minha necessidade, tinha que ser diário. Mentira, eu não tenho tanta necessidade assim não. Eu tenho muito luxo. Como todos nós temos muito luxo. Nós temos muito mais do que nós precisamos. Nós temos aquilo... Eu brinco até com a Renata, de que a frase preferida dela é eu preciso, né? Eu preciso disso. Eu preciso daquilo. Eu preciso que você faça. Eu preciso que você vá. E assim, a gente acha que precisa de muita coisa. Mas na verdade, nós temos tudo que nós precisamos. Agora, tem aquilo que nós desejamos. E existe algo errado em desejar? De maneira alguma. Existe algo errado em ter um pouco de conforto? De maneira alguma. Desde que a gente não esqueça das palavras do velho Salomão, que é tudo é vaidade. Tudo isso é passageiro, tudo isso é supérfluo diante de coisas mais importantes, como por exemplo, o reino de Deus. Como por exemplo, e aí você fala, o reino de Deus parece etéreo, parece sobrenatural, mas eu estou falando do reino de Deus manifesta em pequenas coisas, como a sua relação familiar, com seus filhos, com a sua mulher, com o seu marido. Está entendendo? Essas pequenas coisas têm muito mais validade do que aquilo que a gente julga ser importante. E aí eu digo o seguinte, bem-aventurado, não tem esse texto na Bíblia, mas eu gostaria de incluir. Bem-aventurado é o pobre. Apesar que tem, na verdade, né? Eu vou usar um que já existe para vocês não me chamar de herege. Bem-aventurado o pobre de espírito. Jesus fala sobre isso. Por que ele usa essa figura do pobre? Lucas, ele vai usar a figura do pobre apenas, né? O pobre de espírito está lá em Mateus, em Marcos, mas Lucas vai falar sobre o pobre economicamente. Porque as dificuldades do pobre, ou seja, as demandas do pobre, geralmente elas são apenas financeiras. Porque o pobre ele acha que o problema dele é dinheiro. E se o problema for dinheiro, é fácil. Fala, não é tão fácil assim. É fácil porque é material, é pequeno, depende de alguns fatores? Depende de economia, depende de um pouco de mérito, depende do seu ambiente, daquilo que lhe cerca, porque a gente sabe que a meritocracia é complicada. Mas também, se você olhar para a realidade do rico, que já conquistou o bem material, a demanda dele é geralmente emocional. Então, por exemplo, o pobre ele acha que o problema do casamento dele... Ele acha que o problema do casamento dele é dinheiro. Ele fala, não, eu estou passando essas crises porque estou sem grana. E aí ele conquista a grana, ele alcança a grana. E aí quando ele conquista essa grana, ele começa a perceber que dinheiro não era o problema dele. Tá entendendo? Eu acho que é por isso que Jesus fala sobre essa bem-aventurança. Então assim, hoje eu gostaria de partir desse princípio com vocês. Qual é o valor ideal para a sua vida? Valor econômico. Eu queria que vocês refletissem em uma pergunta retórica. É uma pergunta retórica. Pensando o seguinte, cara, olhando para a minha realidade hoje, quanto que eu precisaria de dinheiro para resolver minha situação? 50 mil reais. 200 mil reais. Não, 5 mil reais já resolveria tudo. 2 mil reais. Tá bom, pensa nisso. Agora pensa se quando você chegar a esse alvo, se realmente você vai descansar o seu coração. Se realmente aquilo vai te satisfazer, se é para suprir uma necessidade ou se você não está projetando no dinheiro um monte de realização frustrada que você não conseguiu em outras relações. Se de repente o seu problema não é um problema emocional consigo mesmo, de autoestima, que você não consegue alcançar aquilo que você deseja porque você nem acredita em você mesmo, quanto mais em Deus. Ou se de repente o seu problema relacional, ele é um problema com o seu parceiro, com a sua parceira, e não um problema econômico. Já que você, em um momento da sua vida, diante de um padre ou de um pastor, falou que seria na riqueza ou na pobreza. Então assim, o que o dinheiro representa para nós é um princípio extremamente importante para a gente discutir sobre esses fatores. E eu percebi que eu me frustrei várias vezes quando eu coloquei uma meta na minha vida. Várias vezes porque, assim, o dinheiro, ele depende muito mais da gestão do que da quantidade que você tem, né? Tem gente que ganha muita grana, mas é extremamente descontrolado e não consegue evoluir. Tem gente que ganha pouca grana e consegue ser regrado, consegue ser disciplinado e consegue evoluir. E eu percebi que eu percebi, não agora, já faz muito tempo que eu percebi isso, que eu não sou um cara tão disciplinado quanto eu gostaria de ser. Eu deixei de alcançar algumas coisas que eu gostaria de alcançar, mas hoje eu recebo o salário maior
que eu já recebi na minha vida toda. E que eu não imaginava receber com a idade que eu tenho. Ou seja, eu tenho muito dinheiro. E não é por causa da coletivação, não. Infelizmente. Eu fui Flávio esses dias e ele falou, pô, trocou de carro, hein? Passou da coletivação, tá dando um resultado. Passou da coletivação só me dá prejuízo. Mas ser dono da Singelo Burger tá me fazendo um empresário bem sucedido. Mas eu tô falando isso também pra gente entender o seguinte. Exatamente. Que a questão não está na quantidade que você ganha. Está no seu coração. E não transformar isso num ídolo. E esse é o problema que a gente vai tratar aqui teologicamente. Não, vou até parar aqui, porque o cara hoje veio elegante, hein? Rapaz! Bem-vindo, pastor. Fica à vontade. E aí... Tá, e eu falei para vocês que a gente ia conversar sobre capitalismo. E o que é capitalismo dentro desse contexto? Bom, o capitalismo é um sistema econômico que ele tem por primícia a propriedade privada e o lucro como alvo principal. A gente falar sobre capitalismo e fazer uma crítica ao capitalismo não é apontar como solução um outro sistema econômico como o socialismo, comunismo e etc. Na verdade, eu gostaria de apontar como solução para o capitalismo, porque o capitalismo é o sistema econômico que a gente vive, e se a gente estivesse vivendo um socialismo, por exemplo, provavelmente eu estaria falando sobre, fazendo essas mesmas críticas. Eu quero apontar como solução e como antítese disso, a economia do reino de Deus. Que a economia do reino de Deus, ela supera o capitalismo, o comunismo e o socialismo. É algo muito maior, é algo muito mais amplo. Nada que nós possamos discutir aqui hoje existe uma solução econômica e política. Nós podemos caminhar para princípios e para soluções que possam se assemelhar, mas nunca que vai abranger toda a necessidade que o reino de Deus apresenta. Somente essa economia do reino apresentada por Jesus nos evangelhos é o que pode trazer para a gente a possibilidade de viver o plano original de Deus lá no Éden, que é um plano de jardim, de compartilhamento. Então nós estamos falando de uma vida que vai além de pagar contas. Nós estamos falando de um salário que te dê mais do que uma vida quite com as suas necessidades. Nós estamos falando do dinheiro como usufruto para trazer também alegria, prazer. Apesar da gente sempre afirmar que o dinheiro não traz felicidade. E de fato ele não traz felicidade, porque a felicidade é algo muito mais complexo do que a alegria. Mas o dinheiro pode trazer bons momentos. O dinheiro pode trazer satisfação e resolução para problemas pequenos que talvez com um pouquinho mais de recurso você conseguiria resolver. Mas ele não pode tomar um lugar de ídolo na nossa vida, porque quando ele suprir a nossa necessidade econômica, a gente vai dar de cara com mais outra necessidade e esse buraco é um buraco sem fim. Eu assisti um filme ontem no Netflix, foi lançado sexta-feira, dia 11, né? Foi sexta-feira. Não, sexta-feira não foi dia 11, mas foi dia 11 na semana. Chamado Operação Fronteira, que é com o Ben Affleck, e é um filme que fala sobre uns bandidos, eu não vou dar spoiler, tá? É um filme que fala sobre uns bandidos que vão fazer um assalto grande, e eles têm o olho maior que a barriga, eles pegam tanto dinheiro que eles não conseguem carregar o dinheiro. E eu fiquei pensando o quanto que isso tem a ver com a nossa realidade, cara. Se hoje você tivesse à disposição uma fonte livre, e Deus te dissesse o seguinte, ó, pega tudo aquilo que você precisar, você ia pegar aquilo que você precisa ou você ia sair de lá tão cansado que não conseguir nem chegar até o final da jornada? Aí você fala, e eu quero te dar um exemplo básico disso. O maná. O maná descrito no Êxodo. O maná era um recurso que Deus deu ao povo de Israel enquanto eles estavam em migração no Êxodo, enquanto estavam saindo da escravidão do Egito, onde eles comiam extremamente mal, e Deus falou assim, olha, eu vou dar para vocês o sustento diário, mas peguem somente o necessário, porque o que vocês pegarem a mais vai estragar. E o povo obedecia? Não. Por dois motivos. O primeiro, que a nossa ganância sempre faz a gente achar que a gente precisa mais do que realmente precisamos. E segundo, porque a nossa desconfiança em Deus faz acreditar que a provisão de amanhã não virá como veio hoje. É por isso que a gente tem dificuldade de orar o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A gente ora de uma maneira superficial, aleatória. Mas o pão nosso se trata somente da necessidade do hoje. A cada dia basta o seu mal. Não é o que a Bíblia diz? Então trabalhar essa perspectiva no dinheiro faz a gente também descansar em Deus.
E não viver uma vida de corrida e capitalismo selvagem, onde o fim não é a satisfação pessoal, o fim não é você conquistar a profissão que você sempre sonhou, exercer o chamado que você acha que tem, mas é um lugar onde você possa ganhar o maior salário possível. Então, assim, dentro desse diálogo, e assim, às vezes eu fico observando, nós como brasilienses, estou dizendo nós porque eu já moro aqui há algum tempo, mas eu sou paulista. Os brasilienses têm uma cultura muito forte de concurso público, né, de serviço público, enfim. Porque aqui é um lugar onde tem muita demanda para isso. E eu acho isso, assim, traz a estabilidade, enfim, aquela parada toda que vocês sabem que é e que muitos de vocês estão correndo atrás. E totalmente válido, totalmente importante se isso vai trazer para você algum tipo de satisfação pessoal. Mas eu fico pensando até que ponto, cara, que vale a pena a gente gastar uma vida, sei lá, de 30 anos dentro de um departamento onde o único objetivo que você tem é pagar as suas contas com aquele bom salário. Isso aí, cara, pode trazer alguma realização em 2, 3, 4 anos. Ao longo prazo isso desgasta. Ao longo prazo você vai olhar para a sua vida e falar assim, caramba, eu queria voltar no tempo. Preferia estar ganhando menos naquele outro emprego lá, mas realizando aquele meu sonho. Porque eu sempre fui chamado para trabalhar na cozinha, por exemplo. Mas hoje eu estou aqui nesse trabalho administrativo, que não tem nada a ver comigo, mas que me traz um conforto, que me fez refém. Porque o dinheiro faz isso com a gente também. Nos torna refém. E aí entra uma outra dificuldade que nós temos, que é a dificuldade de repente, descer o nível social em que nós estamos, quando necessário. Então você acostuma com um bom patamar de vida, por um emprego privado, por algum dinheiro que você recebeu, e você entra numa depressão profunda se você tiver que abrir mão de algum privilégio para retroceder. Como, por exemplo, eu converso muito com alguns amigos meus, donos de negócio, donos de hamburgueria, etc., e eu sempre vejo que existe um grande desejo no coração deles de, por exemplo, não trabalhar tanto quanto trabalham, né? De ter mais tempo para suas famílias, de poder ter mais tempo até mesmo para gastar o dinheiro que recebem, porque às vezes ganha tanta grana que não tem nem tempo para gastar a grana. Só que assim, o apego àquela situação que ele está hoje e a dificuldade que ele tem de repente abrir mão de algum privilégio, descer de nível para poder usufruir de algo que para ele é importante, é maior do que ele. Então assim, para ele ter mais folga hoje, ele teria que trabalhar menos. Para ele trabalhar menos, ele ganharia menos. E ele não consegue conceber esse cálculo na cabeça dele. Mesmo que esse ganhar menos supra a sua necessidade, mas não vai ser o suficiente de acordo com o que ele recebe hoje. Vocês estão entendendo? Aonde que o dinheiro é um ídolo na nossa vida? Esse é um ponto importante. Essa questão de saber qual é a equação, né, que vai usar. Exatamente. Exatamente. Qual é o nosso limite? Qual é a nossa real necessidade? O que é luxo? O que é vaidade? Porque também ninguém vive só para pagar a conta. E não tem nada de mal em você ter um dinheiro para você usufruir de algum tipo de lazer. Isso aí é bom. Isso é bíblico. Provérbios fala sobre isso. Sacou? Usufrua do dinheiro do seu trabalho e da mulher da sua vida. Ou seja, seja feliz também. Não viva somente para pagar boleto, que ninguém merece. Essa lógica do mercado capitalista, que é de te oferecer aquilo que você não precisa e te fazer acreditar que você necessita daquilo. Os caras pegam um aparelho celular, dividem ele em 10 frações, em 10 versões, e aí eles lançam todo ano uma versão diferente, para que você sempre se mantenha atualizado com um superfaturamento e a cada dia mais caro e etc, e você se vê na necessidade daquilo. E aí isso tem a ver com várias coisas. Você fala assim, mas essa superficialidade não me incomoda. Eu não sou um cara que gasta dinheiro com celular, com tênis caro, etc e tal. Mas às vezes, cara, quando você não se pegou pensando assim, meus amigos de faculdade, todo mundo fazendo doutorado, mestrado, todo mundo concursado, todo mundo bem, e eu tô aqui, sabe, lutando com coisas primárias ainda. E às vezes você até está caminhando no seu ritmo, porque cada um tem um ritmo de fato. Às vezes você é um cara menos privilegiado, uma mulher menos privilegiada do que eles. Só que essa comparação que a gente faz com a vida do outro faz a gente viver nesse sistema de opressão. E aí Jesus, ele nos incentiva o tempo inteiro a quebrar com essas lógicas de mercado. Ele nos incentiva o tempo inteiro a trabalhar a lógica do reino de Deus, que é uma lógica oposta. E uma das coisas que o capitalismo tem suprimido em nossas vidas é as prioridades.
As prioridades. A gente acha que a gente sabe o que são nossas prioridades e até achamos que estamos indo em direção às nossas prioridades. Mas muitas vezes nos frustramos com isso. Você vira para o seu filho, para sua filha, para sua mulher, para o seu marido, para a pessoa que você ama e diz o seguinte, ó, você é a coisa mais importante da minha vida. Só que você gasta de 24 horas, 12 horas com trabalho, 8 horas com sono e 2 horas com ele. E aí você fala, você é a coisa mais importante da minha vida. Só que isso não condiz com a realidade. Porque você não consegue colocar isso em prática. Você não consegue demonstrar com ações que de fato aquilo é uma prioridade para você. Você vem aqui no culto de domingo, na hora que a gente está cantando louvor, e você olha para Deus e fala o seguinte, Senhor, eu abro mão de tudo por amor a Ti. Só que quando você precisa ganhar um pouquinho menos de dinheiro para poder passar um final de semana com a tua família, você não consegue abrir mão disso. Então isso também não condiz com a tua realidade. Mas já viu outro louvor, Abriu mão, agora tá de volta. Essa esquizofrenia que a gente tem de não saber o que quer, se é para dar ou se é para restituir. E a gente entrega e pede o tempo inteiro. E assim, o problema disso tudo é que a gente fala muito sobre inversão de valores, sobre o mundanismo. Eu gostaria muito que a gente invertesse essa lógica de mundanismo e saísse da superficialidade das coisas, de tatuagem, música e etc, e sexo antes do casamento, e começasse a pensar em coisas mais sérias, que têm afetado inclusive as lideranças e a lógica da igreja, como por exemplo essa lógica de mercado aqui, ó, que só vai trazer para você reconhecimento se você tiver o status quo. Como, por exemplo, eu falo muito sobre a gente não ser uma igreja numerólatra, ou seja, que idolatra os números, mas também não ser numerofóbica, que tem medo de crescimento. O processo natural Deus vai fazer. Mas eu já ouvi, não foi uma nem duas vezes, de que a igreja que tem 3 anos e que tem 20 pessoas, alguma coisa está errada. Por quê? Porque o alvo não é, de fato, cuidar das pessoas, congregar em comunidade, mas é cada dia estar maior. A gente achou até estranho, nos últimos 6 meses cresceu muito rápido, né? Sim. A gente ficou meio assim, rapaz, É. tá muito ligeiro, então vai devagar. Vamos fechar a porta agora, gente. Administrar o que tem dentro, porque se não cuidar do que tem dentro, não tem como cuidar do que tem Não, tem fora. que endurecer a palavra, eu acho que amoleceu. É verdade. Amoleceu. Vou adorecer. Mas depois de hoje, porque quem só vai ficar quem realmente... Então, meu amigo, as prioridades. E aí sobre prioridade, Mateus 6, capítulo 6, versículo 33, diz o seguinte: mas buscarem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E o que são estas coisas? É o comer, é o beber, é o aluguel, é a prestação do carro, é a mensalidade da faculdade. Essas demais coisas vos serão acrescentadas. Fazei prova de mim, é o que Deus nos desafia. E vocês verão a minha fidelidade, a minha justiça. Quantos de vocês tiveram a possibilidade de vivenciar isso aqui literalmente? Quantos de vocês tiveram a prioridade de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, sem saber o que seria do teu dia de amanhã? Eu tenho certeza que existem testemunhos bonitos, eu tenho certeza que existem histórias onde realmente Deus agiu, mas eu também tenho certeza que muitas vezes o nosso medo e a nossa desconfiança nele faz a gente viver sempre no raso da nossa fé. E ele fala, olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aí você fala, não, o que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? É não faltar nos cultos de domingo? Não. É estar envolvido em 3, 4 programações semanais da igreja? Não. O reino de Deus ele é muito mais amplo do que isso aqui. Agora, você vai experimentar o que é viver no reino de Deus quando você, por exemplo, ficar num hospital com uma pessoa durante 10 horas seguidas e você não tem nada a ver com essa pessoa, mas você está lá porque você sabe que aquilo é o reino de Deus. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não sei o que vai ser do meu dia amanhã, eu vou ficar cansado à noite. Vocês estão dispostos a isso? Essa é a parada, o reino de Deus se manifesta no outro, cara. O reino de Deus se manifesta no outro, não nas coisas. Não é no templo, não é na atividade eclesiástica, é na relação, é na doação. É pegar e o seu sábado de descanso, pegar o seu carro e ir lá fazer a mudança de uma pessoa que talvez você não veja mais na sua vida, mas que você sabe que aquilo representa o reino de Deus. Então quando você adequa essas prioridades, coloca isso no lugar certo, e você faz isso como uma forma de adoração, e você fala assim, eu estou fazendo isso aqui, Pai, para Ti, porque eu Te amo. Porque eu quero me colocar à disposição do outro. Porque eu quero me colocar à disposição do reino. Eu vou te dizer uma coisa, cara, acontece.
Acontece. Já aconteceu comigo, já aconteceu com pessoas próximas de mim. Quantas vezes a gente não pegou o último recurso que tinha para investir em alguma coisa que era preciso para que acontecesse, para que o reino de Deus fosse manifesto, e às vezes o que vem para suprir a necessidade é 2, é 3 vezes mais. E não fazemos isso para receber essa recompensa. Não é um investimento. Nossa, eu estou colocando aqui no teu reino, gostaria de colher o dobro. Então assim, o que tem sido prioridade na nossa vida, às vezes é alterado pela forma como lidamos com o dinheiro. Então assim, é preciso a gente sempre tomar cuidado para essa corrida não nos consumir demais. E às vezes o que sobra de você para aqueles que você ama é só o seu resto. Você está sempre... quando você está com a sua família, você está com dor de cabeça, cansado, com sono. Às vezes a Renata até reclama de mim em relação a isso. Então é uma alta avaliação. Está sempre cansado, morto, com dor de cabeça. Por quê? Porque está se entregando loucamente às demandas externas e aquilo que você diz que é prioridade só tem o seu resto. Você vem pro culto, você vem assim, é aquele pouquinho de tempo que você tem. Você chega atrasado, sai mais cedo porque é o que dá. E quando você está aqui, você está dormindo, morrendo, porque você não consegue demonstrar que isso aqui de fato é importante para você. Você vai sair com um amigo e só que você está distraído, você não consegue largar o celular para ouvir a demanda dele, porque você está preocupado com o seu trabalho, com as demandas da vida louca que nos consome, e você diz que ele é a sua prioridade. Mas isso não condiz com o fato. E assim, esse tipo de satisfação o dinheiro não proporciona. De maneira alguma. Você pode ficar feliz por ter quitado uns boletos, cara. Mas essa sua satisfação de falar, meu Deus do céu, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu estou sendo útil. Obrigado porque eu posso servir as pessoas. Isso aí, cara, é algo extremamente genuíno. Tem uma coisa interessante, assim... O capitalismo selvagem, que é chamado, né, que é esse capitalismo que ele não vê rosto. Ele não enxerga as pessoas como seres humanos, mas enxerga as pessoas como número. Ou seja, o número de trabalhadores de uma fábrica, o número de trabalhadores de uma empresa grande. E isso é trazido para a igreja, que é o número de fiéis da igreja. Não trabalha a demanda, trabalha o conjunto. Saca? Isso aí faz a gente não pensar, às vezes, nas demandas cotidianas e pessoais das pessoas, e o que tem trazido de malefícios, como por exemplo, uma empregada doméstica que passa a sua vida inteira cuidando do filho dos outros, sendo que não tem tempo para cuidar do seu próprio filho. Já pensou nessa lógica? Já pensou nessa lógica do mercado? Quanto que ela deve ser esmagadora para a cabeça dessa mulher? Dela saber que ela tem que passar 8, 10 horas do seu dia ali dando... Porque uma pessoa que cuida de uma criança, ela não só alimenta a criança, ela tem que dar atenção e carinho para aquela criança também. Dá atenção, dá comida, dá carinho. E às vezes o filho dela está lá, com a mãe, com a vizinha, de maneira improvisada. É a lógica do capitalismo selvagem. Que não faz a gente pensar que o outro também tem necessidades, que o outro também tem demandas. Então, por exemplo, você fica indignado quando quando é dia de Natal à noite, 23 horas, e não tem um McDonald's aberto para você comer. Olha que absurdo isso. Porque você quer que tudo gire ao seu redor. Você quer que as coisas aconteçam para você. Eu vi um negócio esses dias na internet, que eu acompanho e tal, que o cara colocou assim, nós estaremos abertos no ano novo, né? De 8 da noite às 4 da manhã, para poder atender todos vocês e tal. E o povo embaixo nos comentários aqui, isso é um absurdo, vamos boicotar, não vamos. Os funcionários precisam ter o ano novo deles também. Eu falei, realmente, e aí foi um tiro pela culatra, né? Porque o cara achou que ele ia arrasar, explorando os funcionários dele, e ele só caiu no descrédito do público. Agora, com certeza deveria estar lotado, que era o único lugar na cidade aberto. Porque a gente não olha as pessoas por demanda, a gente olha as pessoas como necessidade de massa, e é aquilo que supre a nossa expectativa. Assim, eu preciso que isso aconteça. E para que isso aconteça, não importa o que você tenha que fazer. Saca? A lei do talião, que é a lei do olho por olho, dente por dente, ela faz a gente acreditar que a graça, ou a misericórdia, ou a generosidade é uma perca de tempo. E a gente passa a trabalhar somente pelo mérito das pessoas. Você não consegue ser gratuito nas suas ações. Se você vai ajudar, você está sempre desconfiado. O que será que vai fazer com esse recurso que eu estou dando? Será que essa pessoa é honesta o suficiente? Será que ela não está se esforçando para merecer essa coisa e eu estou aqui alimentando a folga dela?
Porque a gente ainda está vivendo essa lógica de olho por olho, dente por dente. Jesus, cara, ele contraria isso. Ele fala, eu porém vos digo. Existe uma frase que diz assim, enquanto o mundo for olho por olho, todo mundo vai acabar cego. Porque essa é a realidade. É você minar o direito do outro para que você possa ter o seu garantido. É você minar o privilégio do outro para que você possa ter os seus privilégios garantidos. E o dinheiro faz isso com a gente. O dinheiro faz a gente explorar as pessoas. Se você não souber lidar com ele da maneira certa. Se você não souber lidar com um empregado, se você não souber lidar com um subordinado no seu trabalho, se você não souber como lidar com liderança, isso faz a gente achar que temos poder, porque temos capital sobre as pessoas. Nós falamos sobre isso no domingo passado, dominação. O texto bíblico diz, os reis dessa terra dominam sobre as nações, não será assim entre vocês. E aí, a Bíblia fala mais uma vez sobre acúmulo. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 9 a 10, 1 Timóteo 6, de 9 a 10, diz assim, ó, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Tem uma frase que diz o seguinte, ó, pouco dinheiro traz solução, muito dinheiro traz novos problemas. O que o texto bíblico está dizendo aqui pra gente é o seguinte, ó, nessa nossa ambição de acúmulo, de riqueza, nesse nosso desejo de ostentação, de achar que o sucesso é 2 carros na garagem, quando na verdade você só tem um motorista na casa, esse nosso aspecto de sucesso, ele é mundano. E a gente não deveria aceitar isso dentro da igreja. A gente não deveria usar essa mesma lógica. E a gente não deveria fazer o culto dos empresários. A gente deveria fazer o culto das domésticas. O culto dos motoboys. Porque é para essas pessoas que Jesus está dando atenção aqui no texto bíblico. Parece um discurso anti-elitista. E não é. Eu não estou falando contra o capital. Eu estou falando contra a idolatria disso. E o quanto que a igreja tem servido para poder corroborar com essas teses. Que não tem nada a ver com o reino de Deus. E quantas vezes você não chegou lá num amigo seu e comemorou com ele, comemorou loucamente a conquista dele, e é ótimo, a gente quer sempre gente para comemorar, né? As nossas conquistas materiais. Ah, comprei um carro, comprei uma casa, que maravilha. Mas será que é só a mesma empolgação quando a pessoa fala assim, cara, saí daquele emprego que estava me oprimindo. Eu deixei de ganhar aquele dinheiro que estava me fazendo mal. Será que você consegue comemorar com ela do mesmo jeito? Que bênção, que sucesso, você subiu um degrau na vida. A gente sempre vai olhar isso como um retrocesso. E esses padrões de acúmulo, agora essa semana saiu o vídeo da Betina, né? Quem viu o vídeo da Betina? Muitos não viram. Betina é uma menina bonita, loira, branca, que tem 22 anos, tem 1 milhão e 42 mil reais de patrimônio acumulado. E ela começou com 1.500 sem ajuda de ninguém. Se você quiser saber como fazer isso, compre o curso dela. Eu acho que ela ganhou esse dinheiro vendendo curso. Como ser rico. As pessoas estão ensinando como ser rico sem ser ricas, né? Como ganhar o seu primeiro milhão. Se você soubesse como ganhar o seu primeiro milhão, você não estaria vendendo curso de como ganhar o seu primeiro milhão, talvez. Mas por quê? O lance de ganhar o primeiro milhão antes dos 30. E essas pressões do acúmulo, e existe uma grande diferença entre poupar e acumular, gente. É preciso a gente também diferenciar isso para que a gente não caia no erro de acumular com a desculpa de poupança e nem se prevenir com a desculpa de não acúmulo. Se policiar, ou se guardar, ou se organizar para as tempestades do dia de amanhã faz parte de uma vida de sabedoria. Agora, viver o hoje como se não existisse a provisão do amanhã é viver uma vida sem fé. A avareza. Aquela pessoa que tem o recurso hoje, mas ela não consegue gastar. Ela tem um espírito de pobre, mas não é esse espírito de pobre que Jesus fala nas bem-aventuranças. É um espírito de miserabilidade.
Sacou? De estar controlando tudo ali, porque amanhã você não sabe como é que vai ser. Amanhã você não sabe como é que vai ser. Cara, que vida é essa que você está vivendo que você não consegue confiar mais na provisão? Que vida é essa que você está vivendo que você tem que matar um leão por dia, velho? E a gente acha que isso é um grande... enfim, a gente olha isso como uma grande qualidade. Eu mato um leão por dia. Você é um assassino de animais, para começar. Exatamente. E, em segundo lugar, cara, não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele não nos chamou para viver nessa loucura do dia a dia. Inclusive, ele condena isso. Fala, os tolos se preocupam com isso, com essas coisas. Com o comer, com o vestir, com o beber. Vocês estão entendendo a lógica do reino? E a generosidade, ela faz parte da distribuição da riqueza que Deus colocou nas suas mãos. Porque eu acredito sim que Deus chamou algumas pessoas para fazer dinheiro. Mas não foi para fazer dinheiro para si. Foi para gerar emprego, para ser generoso, para distribuir renda. É nisso. Qualquer outra coisa fora disso não é dom de Deus. É a habilidade do inferno. E existe. E existe muitos. Existe cara que faz dinheiro com muita facilidade. Mas para quê? O quanto que aquilo tem trazido de perdição? O quanto que aquilo tem trazido de maldição? Mas a dificuldade de desapegar dessas coisas ainda é muito. O capital é valorização do bem em detrimento da vida humana. É sempre achar que as coisas valem mais que as pessoas. Que não vale a pena pagar um plano de saúde para um funcionário. Que não vale a pena remunerar bem a empregada doméstica da sua casa. A gente sempre trabalha com um piso salarial, né? Quanto que é o mínimo que eu posso pagar? Agora, por isso que muita gente, eu acho que não aqui na coletivação, mas muita gente ficou feliz com essa reforma trabalhista aprovada no ano passado, né? Por conta disso. Agora eu posso negociar com o patrão. Quem está feliz por negociar com o patrão aqui? Acho que ninguém, né? Só quem ficou feliz foi o patrão de poder negociar com o funcionário. Então, assim, qual é a nossa perspectiva? É sempre acumular em detrimento da vida. E, cara, essa equação ela não funciona. Não é só assim, mas tem como também ter muito lucro e, ao mesmo tempo, valorização da vida humana. Não tem como, cara. Não tem como. São antíteses, são opostos. Você pode ter um pouco de lucro e valorização da vida humana. Mas se você quiser acumular, se você quiser esmagar todo o suco dessa laranja, você vai precisar cortar coisas importantes, como, por exemplo, uma reforma numa barragem. Para uma empresa milionária, cara, daquela, bilionária. Você está entendendo? E aí a gente só vê isso depois. Aí vem consequência, vem multa, vem não sei o que lá. Mas não aprende, não. Aconteceu com Mariana, aconteceu com o Madinho, vai acontecer de novo. E não é que eu estou profetizando, não. E aí, a gente falou sobre o maná, que está lá em Êxodo 16, 4, diz assim, diz, porém, o Senhor a Moisés, eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e colherá diariamente a porção necessária somente para aquele dia. Com isso, porei a prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Ou seja, o recurso necessário para a demanda, porém, que deveria ser controlado a partir de uma limitação. Esse é o maná, esse é o pão nosso de cada dia que Jesus nos ensina a orar. E é assim que nós deveríamos tratar o dinheiro. Dessa maneira, se fosse dessa maneira, a gente estaria sempre aqui orando para que cada dia as pessoas tivessem mais recursos, para que pudessem partilhar mais. Mas geralmente quando alguém fala assim, ora aí para eu conseguir aquele emprego, aquela promoção, eu fico sempre pensando em qual é a motivação. E a minha motivação também, porque isso abrange a todos nós. Deus está nos alertando, a partir dessas palavras de Jesus e a partir do Êxodo aqui, a todos nós, sobre o apego ao dinheiro e a falta de confiança na provisão. E esse capitalismo selvagem que nos faz enxergar as pessoas como número e não por demandas pessoais. E aí, concluindo aqui, esse texto que a gente leu primeiramente, Mateus 6,24, que diz assim, que ninguém pode servir a dois senhores. Jesus coloca o dinheiro e o serviço a Deus em oposições, né? Isso é interessante. Por que ele coloca isso em lugares opostos? E por que ele coloca o dinheiro como uma ferramenta tão poderosa quanto o próprio Deus? Porque ele sabe que em alguns momentos da nossa vida a gente vai se ver diante de bifurcações. Sabe o que é uma bifurcação? É quando você está indo numa estrada assim, e ela acaba e te mostra dois lugares. E você tem que ir para cá ou para cá. Que não tem como você continuar no meio do caminho. E em algum momento da sua vida, cara, de uma maneira bem sutil,
vai ser lhe apresentada a maneira de escolher por aquilo que é vida e por aquilo que é grana. E por vida eu falo do reino, eu falo da família, eu falo de valores, eu falo do cuidado com a sua própria saúde, eu falo daquilo que a Bíblia chama de mandato cultural. E o dinheiro é tudo aquilo que você já conhece. É aquilo que o diabo ofereceu para Jesus quando ele estava fazendo o seu jejum de 40 dias no deserto. Olha, se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui eu te darei. Essa palavra diabólica que às vezes é usada na boca de Deus, porque a gente acha que Deus trabalha dessa maneira, né? Se você prostrar e me adorar, tudo eu te darei. Ele nunca prometeu isso pra gente. Ele promete o seguinte, ó, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e lá no Salmo 23 ele diz, Senhor é meu pastor e nada me faltará. A galera hoje está determinando, né? Determina a Deus, né? Exatamente. Mas essa forma nossa que se apresenta na teologia, nessas teologias afirmativas, como a teologia da prosperidade e essas teologias triunfalistas, elas são exatamente a nossa falta de leitura bíblica, cara. E se as pessoas ouvissem aquilo de fato que Jesus fala aqui no Sermão do Monte, elas com certeza questionariam aquilo que é pregado nas igrejas. Então, assim, tem muito caminho ainda para a gente percorrer. Não é uma situação fácil, porque a gente vai chegar a um ponto aonde a gente vai chegar em um ponto aonde a gente vai ter que fazer escolhas. A vida é assim. Ixi, o velhinho não sabe mexer no celular. Amém ou não? Amém. Amém mesmo? Amém. Tem que ver se é amém mesmo. Porque às vezes fala amém e querendo falar misericórdia. Fala, poxa vida.